Olá, terceiro ano. Em nossa aula de História, vamos falar sobre relações familiares. Abram o livro de História na página 54 para falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Sabemos que a família é a nossa base. É ela que nos ajuda na nossa construção como ser humano. E a nossa família, as nossas relações familiares, ela não é composta apenas pelos pais e os filhos. Ela também é composta pelos parentes. Quem são os parentes? Os avós, os tios, os primos. Eles são nossos parentes e eles também compõem a nossa família. Eles também fazem parte da nossa relação familiar. Então vamos ler na página 54? As famílias não são formadas apenas de pais e filhos. Existem diversas relações familiares, como os avós, os tios e os primos, por exemplo. Os membros da nossa família são os parentes. Então aí nós temos os avós, que são os pais dos nossos pais. Nós temos os tios, que são os irmãos dos nossos pais. E nós temos os primos, que são os filhos dos nossos tios. Essas são as ligações que nós temos que são muito importantes. Na página 55 fala sobre a geração. Os filhos e os primos, eles fazem parte da mesma geração. Os seus pais e os seus tios fazem parte da mesma geração. Os seus avós e seus tios-avós fazem parte da mesma geração. Então, nós temos várias gerações dentro de uma relação familiar. Vamos ver isso mais um pouquinho? Na página 55, vamos lá. Uma geração é o conjunto de descendentes que ocupa certa posição na linhagem familiar. Você, seus irmãos e seus primos, por exemplo, pertencem à mesma geração. Já seus pais e seus tios fazem parte da geração anterior. Antes da geração dos seus pais e tios, veio a geração dos seus avós e tio-avós. Depois da geração dos seus pais e tios, veio a sua geração dos seus irmãos e primos. Observe abaixo um exemplo de como podem ser contadas as gerações de uma família, começando pelos bisavós. Então, a primeira geração, a nossa origem, né? Quando a gente faz o estudo das nossas gerações, quando a gente faz o estudo da nossa árvore genealógica, a gente está querendo descobrir a nossa origem familiar, tá? Então, a primeira geração são os nossos bisavós, os pais dos nossos avós. A segunda geração são os nossos avós e seus tios-avós. A terceira geração é a geração dos seus pais e dos seus tios. E a quarta geração é a sua e dos seus primos. Vamos agora à página 56. Na página 56, vocês vão fazer no número 1 a cruzadinha sobre essas relações de parentesco. E número 2, vão fazer uma pergunta relacionada à família de vocês, tá? Vão responder algumas perguntas sobre a família de vocês. Na página 57, nós vamos falar sobre árvore genealógica. Bom, a árvore genealógica, ela serve para organizar essas gerações. Quando a gente quer organizar essas gerações num desenho de galhos e numa árvore, nós chamamos de árvore genealógica. Vamos lá, página 57, acompanha com a tia leitura. Árvore genealógica. É muito comum organizarmos as gerações de uma família com o auxílio de uma representação que pode ser feita em um formato que lembra os galhos de uma árvore. Essa representação, chamada de árvore genealógica, traz os nomes das pessoas que fazem parte das diversas gerações de uma família e nos ajuda a compreender o parentesco entre elas. Observe abaixo a árvore genealógica que Alice construiu para contar a história das gerações de sua família. Bom, aí tem a árvore genealógica da Alice. Como que ela construiu essa árvore genealógica? Perguntando aos pais sobre os seus descendentes. Só que nós também podemos utilizar alguns documentos, alguns arquivos que nos auxiliam nessa construção da árvore genealógica. A gente pode usar fotos para estar nos auxiliando nessa construção, documentos como certidão de casamento. Na certidão de casamento vem a filiação, quem é o pai, quem é a mãe. Então assim a gente consegue ver quem são os bisavós, quem são os avós e construir a árvore genealógica. Continuando a leitura.
Para descobrir quem foram as pessoas que deram origem à sua família, além de perguntar a seus pais e avós, Alice pesquisou alguns registros de sua família, como certidões de casamento, documentos de identificação, cartas e fotos antigas. Bom, tudo que a tia falou para vocês que a gente também pode usar como um meio para pesquisar e construir a árvore genealógica. Vocês também podem construir a árvore genealógica de vocês. Sentem com o papai e com a mamãe e peçam a eles essas informações para vocês construírem a árvore genealógica de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de descobrir, né, sobre os seus descendentes e falar um pouquinho mais sobre a sua família. Um beijo e até a próxima!